acho que um dos grandes segredos da vida é você praticar o autodidatismo. Porque se você depende de alguém para lhe ensinar, você vai até onde esse alguém consegue ir. Agora, se você se torna autodidata, o céu é o limite. Todo esse processo está aí, ó. É aprender a aprender. Isso é que interessa. Porque depois que você aprendeu a aprender, você se torna o capitão do seu navio, meu amigo. O mundo hoje não é mais de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Como se tornar um profissional na arte de aprender. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Só que, infelizmente, nós não somos ensinados a como estudar. E cada vez o mundo está ficando mais complexo. O volume de informação hoje dobra no mundo a cada 12 meses. Você imagina, a cada 12 meses nós nos tornamos obsoletos, porque dobra a quantidade de coisa que a gente tem que aprender. Nós somos constantes aprendizes. Essa é a grande verdade. Nós somos hoje eternos aprendizes. Antigamente a gente se formava, colocava o diploma na parede e vivia às custas dele. Hoje não dá. Hoje a gente tem que estar constantemente aprendendo coisas novas. E não é preciso estar doente para melhorar, não é verdade? Eu sei que você já é bom, mas você pode ficar melhor ainda. Ficar melhor para quê? Porque à medida que você vai enfrentando os problemas da vida, se você tem problemas e você tem uma capacidade cognitiva de resolver os problemas, na realidade você não tem problemas. Você está apenas vivendo, porque a vida é ter problemas. É só o pessoal que mora no cemitério que não tem problemas. Porque viver é resolver problemas. À medida que eu vou aumentando a minha habilidade de resolver problemas, à medida que eu vou melhorando a minha capacidade cognitiva, aquilo que era problema deixa de ser problema, porque eu já tenho a solução. Eu recomendo você ler a biografia de Helen Keller, que é fabulosa. Ela tinha uma frase famosa que ela dizia assim: jamais alguém concordará em rastejar se sentir um impulso para voar. Todo ser humano tem um impulso para crescer. Faz parte do espírito humano. A pessoa nunca chega e fala, eu quero piorar. Todo mundo está querendo melhorar, não é verdade? Você, eu, todos nós estamos querendo melhorar. Agora que, infelizmente, uma pequena minoria consegue isso, que a maioria navega na vida. Eu trabalhei muito com as técnicas do Edward de Bono, que é um britânico, que desenvolveu o chamado pensamento lateral. Ao invés de você ficar pensando dentro da caixinha, você tem que pensar fora da caixa. E geralmente quem se dá muito bem na vida é porque de um momento qualquer pensou fora da caixa e descobriu algo diferente, ou passou a usar algo de forma diferente. Então é o pensamento lateral do Edward de Bono. O estudo, por exemplo, de Napoleon Hill, junto com Andrew Carnegie, que é o cara que deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York, e ele então contratou o Napoleon Hill para estudar as pessoas bem-sucedidas. O que fazia uma pessoa ser bem-sucedida e a outra não? Qual era a diferença que fazia a diferença? Então, estudando todo esse pessoal, eu montei uma metodologia minha, que eu pratiquei por muitos anos, 38 anos, com o nome de Sintonia, onde vinha gente do mundo inteiro aqui no Brasil para sofrer a transformação pessoal e profissional. O Frederick Hayes Roth, do MIT, escreveu na revista Spectrum que se você analisar os atributos das decisões profissionais até o ano 2030, o que vai ser importante para um profissional saber, ele determinou que mais de 85% vai depender da intuição e da percepção. Agora eu pergunto para você, qual foi a última aula que você teve de intuição? Ou qual foi o último ensinamento que você teve de percepção? As duas características mais importantes, determinadas por Frederick Hayes Roth, do MIT, sobre o que vai depender o nosso sucesso profissional, isso não é nem ensinado nas escolas. Quer dizer, se não é nem ensinado nas escolas, onde que as pessoas vão aprender? Se você perguntar para qualquer jovem, você gosta de estudar? Não sei. Você gosta de aprender? De aprender eu gosto.
Todo mundo gosta de aprender, não é verdade? O cérebro foi feito para aprender. Então, nós estamos sempre num processo de aprendizado. Agora, tem uma coisa interessante. Tudo aquilo que eu aprendo com os dois lados do cérebro fica comigo para o resto da vida. Se eu aprendo a andar de bicicleta, mesmo que eu passe 20 anos sem andar, se eu subir numa bicicleta, eu ando. Se eu aprender a nadar quando criança e passar, sei lá, 30 anos sem entrar na água, se eu entrar na água, eu nado. Por quê? Porque eu aprendi com os dois lados do cérebro. Infelizmente, aquilo que a gente aprende na escola, se você fizesse hoje uma prova, a última prova que você fez como estudante na sua vida, se você repetisse essa prova hoje, você não ia tirar nem metade da nota que você tirou naquela época, não é verdade? A maioria que você aprendeu, você esqueceu. Você esqueceu por quê? Porque você aprendeu só um lado do cérebro. Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Como que eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não, você não vai anotar nem palavras, nem números. Você vai anotar ideias. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio. Bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com erro. Erre, porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida, o que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe, o mundo hoje é de quem aprende, porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. O homem não constrói fora de si nada que não tenha dentro de si. Se eu não tiver um conhecimento pragmático para executar, às vezes o conhecimento que eu tenho ele é abstrato, ele é um conhecimento do pescoço para cima, ele não tem muito impacto na minha vida. Eu adoro uma analogia que eu faço, que é do indivíduo atravessando um cabo de aço de um prédio para o outro. O que precisa? 3 coisas. Eu preciso querer, se eu não quiser eu não ando. Eu preciso saber, se eu não souber eu vou cair. E eu preciso de cabo de aço. Eu posso querer, eu posso saber, mas se não houver cabo de aço não tem jeito. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro, sabe ganhar dinheiro, mas não surge a oportunidade. Então o nosso desempenho, ele vai depender da nossa motivação, ele vai depender da nossa competência, ele vai depender da nossa oportunidade. A motivação é o querer, a competência é o saber e a oportunidade, no caso aqui, é o cabo de aço. Educação é aquilo que fica depois que você esqueceu tudo que você aprendeu. O que fica? Ficam modelos. Eu sempre fui autodidata. Eu acho que um dos grandes segredos da vida é você praticar o autodidatismo. Porque se você depende de alguém para lhe ensinar, você vai até onde esse alguém consegue ir. Agora, se você se torna autodidata, o céu é o limite. Então, para fazer isso, claro, eu estudei muito e me preparei bastante. Eu trabalho com uma série de tecnologias, eu vou descrevê-las aqui, você que está aí me assistindo, se você quiser
entrar nessa área, você pode pesquisar. A primeira pessoa que me impressionou muito foi o George Lozanov. O George Lozanov, que criou a sugestopedia, ele desenvolveu o que se chama aprendizado acelerado. A vida é curta, não dá tempo de se aprender tudo, você tem que acelerar o seu processo de aprender. E ele, usando a música de Handel, usando a música de Mozart, usando a música de Pachelbel, a música de Bach, ele conseguiu mostrar que se você coloca o seu cérebro em ondas alfa, predominantemente, você abre a perspectiva para aprender. Eu, por exemplo, estudo o dia inteiro com músicas especiais no fundo, justamente para ativar o meu cérebro em ritmo alfa. Então, até nas minhas aulas, nas minhas conferências, nos meus cursos, eu trabalho com a tecnologia do George Lozanov, que é do aprendizado acelerado. Deixa eu conversar um pouquinho sobre a autoconfiança. Se eu colocar uma tábua de 40 centímetros de largura, 10 metros de comprimento aqui no chão, você consegue andar nela. Essa mesma tábua colocada entre dois postes já não é a mesma coisa. Você vai lá e treme na base e não anda. Fazer a prova sozinho em casa é uma coisa. Fazê-la no dia do teste, no dia do concurso, no dia do vestibular, é outra coisa muito diferente. É mais ou menos assim, em casa eu estou andando com a tábua no solo. E lá no dia eu estou andando com a tábua lá em cima. Então tem muita gente que se assusta, porque quando chega na hora do teste, chega na hora da prova, chega na hora do vestibular, chega na hora do concurso público, treme na base. Porque é como se estivesse andando na tábua lá em cima. Então essa parte é muito importante. No atletismo é a mesma coisa. Às vezes o jogador perde o jogo, às vezes o time perde o jogo porque o jogador não tem autoconfiança. Ele teve uma briga com a namorada, entra em campo psicologicamente mal, cai o nível de rendimento, faz uma besteira e ali começa aquela história e dali para frente você já viu o que acontece. Use mapas mentais. O que é mapa mental? É desenvolvido por um psicólogo britânico, Tony Buzan. Ele vai às escolas britânicas, pega o último aluno da sala, em 2 meses ele faz ser primeiro colocado, ele já fez isso várias vezes, provando que funciona. Ele mostra que o modo de você anotar usando o mapeamento mental, chamado Mind Map, o mapa mental, é o modo como o cérebro aprende. Isso alavanca tremendamente. Você dá uma olhada aí no slide que eu estou projetando, você vai ver como é que é o mapa mental, entra na internet, faz uma pesquisa de Mind Map, ou o mapeamento mental, e você vai aprender a fazer esse processo como se fossem árvores com seus galhos. É importante você fazer ficha de revisão, fundamental. Às vezes uma ficha de revisão, você pode colocar tudo que você precisa, todo o conhecimento naquela ficha de revisão. E só de você bater o olho ali, aquilo vai reforçando, vai reforçando, vai reforçando. E geralmente você faz isso antes de dormir. Repetição é a mãe do aprendizado. Você aprendeu a andar como? Levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Outra coisa importante, o aprendizado é mais eficaz quando ele é divertido. Você tem que se divertir. Você não pode estudar de mau humor. Você tem que substituir suas anotações lineares por mapas mentais. Você tem que procurar trabalhar com pelo menos 2 cores diferentes. Você tem que associar sempre a teoria à prática. Você tem que fazer períodos de estudo de no máximo 50 minutos, com mais ou menos 12 minutos de descanso. Depois de 50 minutos, o rendimento cerebral cai tremendamente. Você continua a aprender, mas não retém. Faça resumo de ideias em fichas de revisão e revise-as diariamente. Que inteligência é coisa que se aprende, é coisa que se adquire. Só 15% da nossa inteligência é herdada. 85% é adquirida. Em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer profissão, nós podemos melhorar a nossa inteligência. Essa é que é a boa notícia que eu tenho aqui para todos nós.